Teleaula Natal. Oi gente, tudo bem? Eu sou Anne Saraiva e esse é meu sinal em Libras. Sou professora de artes da Rede Municipal do Natal, sou parda, tenho 1,61 m de altura, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos castanhos escuros, estou vestida de calça jeans azul e camiseta rosa com figura feminina no centro que representa artes visuais, dança, música e teatro. Estou de frente e em pé à direita da tela da TV. Por trás de mim, cenário virtual na cor azul oscuro, a margem superior e à esquerda do cenário, uma moldura retangular na mesma cor. Dentro da moldura serão exibidos slides da aula. Abaixo da moldura, em toda a extensão inferior do cenário virtual, pastilhas na cor branca e vários tons de azul. Fim da descrição. A partir de agora, iniciamos a 8ª aula do ensino de artes para as turmas do 9º ano. Para dialogar com você nessa aula, apresentarei 9 slides em PowerPoint. O primeiro slide tem plano de fundo branco. À esquerda, na parte inferior e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central do slide está escrito Secretaria Municipal de Educação Natal. No centro do slide a palavra Artes em letras pretas. Abaixo lê-se Aula 8, História do Teatro, parte 1 e professora Anne Saraiva. Com exceção desse primeiro slide já descrito, os demais 8 slides seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco, com textos escritos e imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão. Fim da descrição. Então, por meio de pesquisas e estudos a respeito do teatro, percebemos que sua origem e história remontam à pré-história e, ao longo do tempo, essa manifestação artística vem ganhando ainda mais possibilidades de expressão na vida, nas sociedades e nas culturas, integrando assim a história humana. A partir desse olhar, vamos hoje fazer uma breve retrospectiva a respeito da história do teatro, perpassando por alguns momentos importantes das manifestações teatrais que influenciaram a forma de teatro que conhecemos hoje. Podemos compreender que o que entendemos por arte na atualidade tem origem nos rituais e magias presentes nas celebrações dos povos, desde a sociedade primitiva. Sendo assim, não poderia ser diferente com a arte teatral. O teatro, como espaço estético, é uma experiência situada em uma época inserida num contexto histórico, artístico, social e político. Na aula 6, perguntei se você sabia o que era a pré-história. Lembra? Se não sabia, espero que tenha conseguido pesquisar. E se não conseguiu pesquisar, vou recapitular agora com você, ok? Na tela, em exibição, mostra a slide. Na margem superior central, uma seta côncava indicando continuação na cor azul. No centro, as letras pretas, a palavra pré-história. Fim da descrição. Os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, também conhecidos como pré-história, é o período da história do homem anterior à invenção da escrita. Esse período é preferencialmente estudado pela arqueologia e antropologia, também conhecido como proto-história ou história das sociedades ágrafas, a história dos povos não letrados. Desse período, há evidências da existência de manifestações que remetem à ideia de encenação no teatro. Mesmo sem a exatidão da data do surgimento do teatro, sabemos que, junto à curiosidade do homem, ao observar os animais, conseguindo imitá-los para aproximar deles sem que sua presença fosse percebida, a fim de que a caçada fosse bem sucedida, acredita-se que o homem dessa época deve ter encenado uma caçada para seus companheiros, e a fim de contá-los como ocorreu aquela aventura. Assim, essa expressividade originária do ser humano já pode ser compreendida como atuação e teatro, mas ainda não era espetáculo. E muito dessa expressividade também foi registrada por meio das inscrições nas paredes das cavernas, chamadas de rupestres.
Na primeira seta está escrito pré-história. A segunda seta côncava, que está aparecendo agora, tem ao centro a palavra antiguidade. Já na antiguidade, as pessoas acreditavam que por meio de rituais era possível invocar deuses e as forças da natureza. Assim, dançavam em busca de poderes e efeitos sobrenaturais, como chover, tornar a terra fértil e as caçadas bem-sucedidas, bem como distanciar da comunidade desastres e efeitos negativos. Então, danças, cantos e encenações de histórias de deuses eram executados durante os rituais. Desta forma, a comunidade se alegrava e homenageava os deuses e heróis por meio dessas manifestações artísticas. Na primeira seta está escrito pré-história. Na segunda seta tem ao centro a palavra antiguidade. E agora, na terceira seta, no centro lemos teatro grego. No teatro grego, as cerimônias e rituais gregos eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, o deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade e do teatro. Os deuses gregos eram muito parecidos com homens, pois tinham vontades e humores. Nesse período, só os homens podiam atuar, já que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Por isso, as peças tinham a participação apenas dos homens, que usavam grandes máscaras. E ainda na Grécia Antiga, surgiram dois gêneros do teatro: a tragédia e a comédia. Nas tragédias gregas, os temas eram ligados às leis, à justiça e ao destino. Nesse gênero eram contadas histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói. Os autores das tragédias gregas mais famosos são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Mas na comédia grega, as histórias visavam o riso do espectador. Eram formas engraçadas de perceber a vida, chamadas sátiras. Todos os autores gregos influenciaram as peças teatrais até hoje. No slide temos a imagem de máscaras que simbolizam a comédia e a tragédia pela feição da tristeza e o sorriso no lugar da boca. Na tela da TV, em tela cheia, apresenta-se slide. Na margem superior, as letras pretas, no título Máscaras usadas no teatro grego. Abaixo, uma imagem com fundo preto e duas máscaras brancas. À esquerda, máscara com chifre na testa está sorrindo. À direita, máscara com cabelo à altura do queixo e uma tiara na cabeça está triste. Fim da descrição. Podemos perceber que o tempo e as transformações da sociedade e da humanidade também alteraram as possibilidades teatrais. Foi na Grécia que o teatro se popularizou com as grandes apresentações nas arenas e festivais que duravam muitos dias. Com o tempo, o teatro foi se transformando conforme as reflexões da humanidade em relação aos costumes, aos valores e às adequações referentes aos fatores econômicos, políticos, sociais e tecnológicos presentes na dinamicidade das culturas. É o caso do teatro romano que veremos a seguir. Em exibição, tela cheia. Mostra no centro do slide gráfico vertical com 3 setas côncavas indicando continuação na cor azul. No centro de cada seta, em letras pretas, está escrito respectivamente pré-história, antiguidade e teatro grego. Na animação do slide aparece a 4ª seta e no centro as palavras teatro romano. Fim da descrição. Muito embora o teatro romano tenha sofrido influência do teatro grego, assim como outras manifestações culturais desse povo, os romanos criaram um estilo próprio de desenvolver o teatro. Na cultura romana, o teatro foi perdendo o caráter de sagrado e tendo como objetivo a valorização do entretenimento, a diversão e o prazer. Os anfiteatros serviam para atores e poetas, como também para as lutas de gladiadores e animais, espetáculos acrobáticos com diminuição de assuntos religiosos. Dos festivais de performance de teatro de rua e acrobacia, as grandes comédias de situação de Plauto. Também os muito bem verbalmente elaborados as tragédias de Sêneca.
O historiador romano Lívio Andrônico escreveu que a primeira experiência com teatro romano ocorreu no século IV a.C., na performance de atores etruscos. Nos anos finais da República, aos meados do Império, entre os séculos I e IV d.C., o teatro se espalhou pela Europa, pelo Mediterrâneo e atingiu a Inglaterra. No próximo slide, Coliseu de Roma. Na tela da TV, tela cheia, apresenta slide. Na margem superior central, em letras pretas, o título Coliseu de Roma ou Anfiteatro Flaviano. Abaixo, fotografia colorida horizontal com a fachada do Coliseu. Aqui, arquitetura em formato elíptico com 48 metros de altura. Sua fachada é composta por 3 andares, em se abre 80 arcadas e encimada por um ático com pilares e janelas. Fim da descrição. Nessa imagem, vemos o Coliseu de Roma, construção situada no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Sabe-se que é o maior anfiteatro construído com tijolos revestidos de argamassa e areia. Foi usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos. Em exibição na tela da TV, mostra no centro do slide gráfico vertical com 4 setas côncavas indicando continuação na cor azul. No centro de cada seta, em letras pretas, está escrito respectivamente Pré-História, Antiguidade, Teatro Grego e Teatro Romano. Na animação do slide aparece a 5ª seta e no centro as palavras Teatro Medieval. Fim da descrição. Depois que o Império Romano declinou, teve início a Idade Média, compreendida entre os séculos V e XV, período de imensa atividade católica, e nesse contexto que aparece o teatro medieval. O teatro era popular, porém não era baseado em um texto escrito. Possuindo influência religiosa, e seus enredos eram retirados da história da Bíblia. As representações eram feitas devido às festas do ano litúrgico. Após as missas, as peças eram colocadas em exibição nas praças públicas da cidade. Também na Idade Média surgem as comédias bufas, com os temas políticos e sociais, e a farsa, com o uso de estereótipos que ironizavam acontecimentos do dia a dia. Apareciam os saltimbancos, companhias de teatro que iam de cidade em cidade apresentando seus espetáculos. No slide a seguir, ilustra uma apresentação teatral frequentemente feita ao ar livre. Em exibição na tela cheia, fotografia em preto e branco horizontal. Apresenta palco medieval. No palco, 5 pessoas encenando. À esquerda, 3 pessoas, 2 estão sentadas e uma em pé. À direita, 2 pessoas estão em pé, uma mulher de frente e um homem de perfil. Em volta do palco, pessoas em pé assistindo, adultos e crianças com roupas longas e chapéus. Fim da descrição. Nessa imagem, vemos a presença do público próximo aos atores que estão no palco em um nível mais elevado da altura, possibilitando a visão dos espectadores. Muitas vezes, durante as apresentações, misturavam as línguas do país e o latim. E aí, achou muita coisa? Pois é, e ainda não acabou. Na próxima aula tem mais. Agora, vamos revisar. Hoje, fizemos uma breve retrospectiva da história do teatro ao longo do tempo. Iniciamos na pré-história, compreendendo que o homem atuava durante os acontecimentos vividos no cotidiano. Na antiguidade, os rituais aos deuses em busca de fertilidade e de bons momentos na comunidade. Na Grécia, muitos eventos e inúmeros festivais de teatro durante o dia todo, e muitos duravam vários dias. No teatro romano, construções com a finalidade de servir e atender à diversão do cidadão. E por fim, na Idade Média, teatro popular, mas não era baseado em texto escrito, os enredos retirados de histórias bíblicas. Como temos conversado nas aulas dessa semana da origem e história do teatro, hoje dedico a você 2 estrofes do poema O Homem e a Arte, de Clotilde Tavares, de 2007.
Na tela da TV, em tela cheia, em letras pretas, está escrito o homem e a arte. O homem e a arte. Quando o homem no começo emergiu da escuridão, viu bichos, águas e plantas e as estrelas na amplidão. Ficou tão maravilhado que em um momento inspirado pintou na gruta um bisão. A arte só nasce assim, se o homem se transfigura, olha o mundo à sua volta, seus aspectos captura e nos devolvem beleza, o que viu na natureza conforme a sua leitura. E é assim que encerramos a aula de hoje. Não percam nas próximas aulas. Tchau!